Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem, com medo de reencontrar ingratos? Essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade. Por que não fazer o bem, senão para dele receber sinais de reconhecimento, e não fazê-lo com desinteresse? E o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Também são orgulhosas, porque se comprazem na humildade do beneficiado, que vem depositar reconhecimento aos seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não o receberá no céu, mas Deus terá em conta aquele que não a procura na terra. Bom, o que a gente pode entender um pouquinho desse trecho aqui, desse item? Quem de nós ainda não teve uma decepção nesse campo da ingratidão? Uma que a gente está cansado de sempre bater na mesma tecla, que a gente está num mundo de provas e expiações. Então, a gente precisa desses meios, que uma das ferramentas é a ingratidão, para que nós possamos burilar, os nossos sentimentos. A gente só consegue praticar uma determinada função se a gente exercer. E é exercendo sempre nesse terreno aqui da ingratidão. Tem ingratidão de várias maneiras, uma que eu acho que é uma das mais doloridas é a ingratidão dos filhos para com os pais. Eu acredito não, como já senti na pele, que fere muito a gente. É uma dor muito grande. A dor moral é pior do que uma dor física, 1000 vezes, não tem nem comparação. Porque a dor física a gente toma analgésico e resolve a situação. A moral não. A moral ela fica ali queimando o nosso coração, o nosso cardíaco. Mas, por outro lado, quem tem um pouco de conhecimento da doutrina espírita, nesse sentido, ela é consoladora, porque quando você sofre uma ingratidão, que você vai lá no Evangelho, na hora você sabe o porquê que você está sofrendo essa ingratidão. Se não foi nessa vida, em outra, a gente deve ter ferido alguma pessoa nesse sentido, Quantas ingratidões também a gente não deve ter feito alguém passar. E hoje a gente sente através, muitas vezes, dos filhos, de um amigo, no trabalho, Às vezes a gente trabalha com pessoas que a gente tenta ajudá-las da melhor maneira possível e lá na frente a gente sofre uma ingratidão, que muitas vezes a gente fala assim, ele me deu uma apunhalada, ou ela, que seja, mas justamente a gente precisa nos burilarmos nesse sentido. De que forma? Procurando compreender, Procurando compreender o porquê que a pessoa está fazendo isso com a gente. Se não tiver uma razão de ser, não tem problema, a gente se recolhe, mesmo chorando, a gente se recolhe numa prece. A gente já começa a se sentir melhor, porque a ingratidão, ela é uma das, assim, não digo castigo, mas é uma das coisas assim que mais o ser humano sofre. É uma das piores aflições que tem para a gente. Por outro lado,
No Evangelho também fala que a gente deve agradecer pelas ingratidões, porque a gente tem que fazer as coisas sem pensar na retribuição, na volta, em ser recompensado em alguma coisa. Que a verdadeira ajuda, ela tem que ser, você nunca deve pensar em volta, em troco, em receber alguma coisa para ser beneficiado, né? A ajuda tem que ser verdadeira, né? Mas é o que eu falei, nós ainda somos muito imperfeitos e muitas vezes a gente espera alguma coisa do outro. A gente espera um agradecimento, um obrigada, né? E a gente não fala no Evangelho que a gente não tem que esperar isso, né? Que a gente tem que fazer o bem por fazer o bem, sem esperar na recompensa. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Sabei que, se aquele a quem prestais serviço esquece o benefício, Deus vos terá mais em conta do que se estivesseis já recompensados pelo reconhecimento do beneficiado. Deus permite que sejais pagos por vezes, com a ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. E sabeis, aliás, se esse benefício esquecido no momento não dará mais tarde bons frutos? Estais certos, ao contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes sempre senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados nesse mundo, mas quando o espírito se desembaraçar de seu envoltório carnal, lembrar-se-á, e essa lembrança será seu castigo. Então, lamentará sua ingratidão e quererá reparar sua falta, pagar sua dívida noutra existência. Frequentemente aceitando mesmo uma vida de devotamento para com seu benfeitor. Então, pessoal, como a Luzinete disse aqui, a ingratidão é muito difícil de a gente aceitar, mas aqui quando eu iniciei, né, é preciso a gente ajudar os fracos, mesmo sabendo que essas pessoas, a gente precisa aprender a fazer o bem, mas sem pensar, né, sem esperar dessas pessoas uma recompensa, um reconhecimento. É muito difícil aceitar isso, mas muitas vezes nós somos testados, né, nessas atitudes em fazer o bem. Inclusive, Deus, aqui tem uma parte que fala assim: Deus permite que sejais pagos por vezes com a ingratidão para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. Então, muitas vezes, nós somos testados, tá, com a ingratidão das outras pessoas, para saber se a gente é capaz de perseverar no bem. Tá? E isso está sendo contado por Deus, quando a gente faz. Né? Então, assim, é um teste. Né? Por muitas vezes é um teste que nós estamos passando para ver se a gente consegue perseverar e fazer o bem mesmo assim, mesmo com essa ingratidão, que é tão difícil de aceitar. Né? E às vezes a gente não tem uma resposta daquela pessoa que recebeu um bem, né, na hora, mas um dia ela pode lembrar do que você fez por ela, né, do que nós fizemos por ela. E aos poucos, Deus vai trabalhando, né, em cima desses espíritos, e eles vão conseguindo aceitar, né, reconhecer, né, os seus erros e reconhecer também o que foi feito por eles.
Então, esse é um trabalho a longo prazo, né? Eu entendo que isso é um trabalho a longo prazo. Quando você faz o bem para alguém, isso é um trabalho que você talvez fez uma parte, outra pessoa vai fazer, e, enfim, ele vai ter sua evolução. Esse espírito vai ter sua evolução, né? E um dia ele vai reconhecer. E é isso, né? Então, é a nossa dificuldade que nós temos em aceitar essa ingratidão das pessoas. É muito complexo, mas tudo está sendo contado por Deus, né? E, com certeza, a gente tem o nosso retorno, porque fazer o bem com interesse, isso não conta para Deus, tá? A gente tem que fazer sem esperar nada em troca, né? Porque senão é o que falou na primeira parte, que fala aqui no texto, que é um egoísmo, é intenção, né? É muito intencional em receber de volta alguma coisa. Então, isso não conta, isso não é caridade, né? O Espiritismo fala muito disso, que caridade é quando você faz com o coração, com amor, né? E então, quando você... eu sempre falo assim, né? Eu penso assim, se for para mim fazer pensando em ter já alguma coisa de volta, é melhor não fazer, né? Então, a gente tem que fazer com amor, se entregar, mesmo tendo uma resposta negativa, né? Infelizmente, não é fácil, porque a gente às vezes a gente se esforça por alguém e a pessoa não reconhece, isso é muito difícil de aceitar, mas a gente tem que sempre perseverar nisso, que com certeza nós teremos o nosso reconhecimento de Deus, que é o mais importante, e a gente pratica também o bem, e nós evoluímos com certeza, seguindo, né? A gente evolui visando o amor, que isso é o mais importante e o mais difícil de a gente conseguir em nossas reencarnações. Eu vou pedir permissão para voltar um parágrafo antes, algumas linhas que o David leu, que eu acho importante de a gente esclarecer, né? Então, voltando um pouquinho aqui, os benfeitores acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados nesse mundo, mas quando o espírito se desembaraçar do seu envoltório carnal, lembrar-se-á, e essa lembrança será seu castigo. Então, quando nós estivermos no plano espiritual, já partindo dessa oportunidade reencarnatória, e que nós fomos ingratos em algum momento, nós iremos nos lembrar lá no plano espiritual. E esse será o nosso maior castigo, a lembrança, a cobrança por nós mesmos. Então lamentará a sua ingratidão e quererá reparar sua falta, pagar sua dívida noutra existência, frequentemente aceitando mesmo uma vida suspeita, uma vida de devotamento para o seu benfeitor. Então, aqui que ele traz para nós, né? Então, nós vamos querer reparar a nossa falta numa outra existência, fazendo para aqueles que nos fizeram o bem, trabalhando para ser devotado a essas pessoas, né? Então, nós estamos aqui para aprender realmente, e muitas vezes nós estamos aqui tentando reparar nossos erros, nossas dívidas do passado. E, como diz aqui em outro parágrafo anterior, né, que Deus permite que isso possa acontecer, porque temos que aprender. Talvez em vidas anteriores nós fomos ingratos. Então, nós estamos fazendo o bem e temos que aprender a não ter esse reconhecimento, porque nós estamos fazendo com amor, com o coração. Então, se nós estamos esperando algo em troca, ainda não estamos aptos a aprender, né? Então, aqui assim diz que, sendo disso, suspeitardes, tereis contribuído para seu adiantamento moral e reconhecerei mais tarde toda a verdade desta máxima. Um benefício jamais se perde, mas tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Então, que
nos traz aqui, né? Nós aprendemos com isso, né, a trabalhar com desinteresse e fazer com que a gente não fique desencorajado em realizar o bem para o próximo. Porque muitas vezes nós fazemos alguma coisa para alguém, e esse alguém vira as costas, vai embora como se fosse obrigação nossa, né? Aí a gente fala assim, poxa, a gente ajudou, parece que foi obrigação minha ter feito aquilo, né? Nem falou obrigado, nada, né? Então, nós não estamos fazendo com o coração, estamos esperando que alguém reconheça o que nós fizemos, né, por alguma coisa. É diferente nós fazermos alguma coisa e a pessoa ter gratidão, agradecer por aquela ajuda, por aquele momento, né, mas nós não nos importarmos com aquela gratidão que ele falou para nós, porque nós não fizemos em barganha, nós fizemos com amor. Mas o reconhecimento da pessoa é como se não existe um pagamento para isso. A satisfação é imensa. Vou contar uma passagem que tive há muitos anos atrás. Eu estava fazendo o livro Prosperidade, de Humberto Pazian, em 42 dias. E nesse livro a gente tem que fazer algumas tarefas, vamos dizer assim, né? Criar objetivos e metas. E a cada dia você reserva uma quantidade fixa durante esses 42 dias. E quando você termina, você vai pegar esse valor e vai dar para alguém. Alguém que te toque. Alguém que te chame a atenção, que mereça aquela energia que você depositou. E eu andei com esse envelope, com esse valor que eu tinha guardado por mais de 3 meses. Eu não conseguia achar alguém à rua que, essa pessoa que vai receber, né? E eu ficava assim, o que será que vai fazer com esse dinheiro? Ficava preocupado, né? Então você está lá querendo fazer alguma coisa, mas querendo se preocupar também com aquilo que você vai fazer. Com que destino que eles vão fazer com aquilo lá. E um dia, chegando em casa, despreocupado com isso, abri o portão da garagem e veio 3 crianças no portão, vendendo alguns docinhos. Não pensei 2 vezes, eram eles, né? Comprei os docinhos, porque eles estavam lá querendo que eu comprasse o docinho. Comprei o docinho. Eles ficaram felizes que eu comprei o docinho. Aí eles começaram a descer a rua. Eu chamei eles novamente. Falei, espera aí, tem um negocinho para vocês aqui. Peguei no carro, peguei o envelope, dei para eles, falei, não abram aqui. Depois lá embaixo vocês abram, tá bom? E desceram. Mas lá embaixo estava a mãe das crianças. E foi de uma emoção tamanha que eu jamais tinha sentido, de ver a alegria daquelas crianças quando abriram o envelope. Quando eles olharam para cima, eu me escondi. Porque eu não gostaria que eles retornassem, né? Talvez para falar alguma coisa, como se eu tivesse feito aquilo por uma obrigação, porque aquilo me tocou o coração. Então foi aquele momento que eu pude fazer algo por alguém sem querer nada em troca. Então, foi uma gratidão para comigo. Então, quando nós fazemos alguma coisa, mesmo que não haja a palavra muito obrigado, mas quando nós sentimos a gratidão pela expressão, pela alegria, pela energia que ele transmite pelo olhar ou pela alma, é essa gratidão que vai nos contagiar, é essa gratidão que vai nos dar o prazer de sempre fazer o bem. Vamos continuar. Ah, meus amigos, se conheceis todos os laços que na vida presente ligam-vos a vossas existências anteriores, se pudesse abarcar a multidão das relações que aproximam os seres uns dos outros, para o progresso mútuo, admirareis bem mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. Então, a mensagem foi de um guia protetor
1862. Então, aqui nesse último parágrafo vem nos trazer: nós estamos todos aqui. Quais os laços que nos ligam por tantas e tantas reencarnações? Será que nós estamos aqui por acaso? Com certeza não. Porque, além de vocês estarem conosco, frequentando aqui a casa, nós começamos a ter uma ligação energética, uma ligação de carinho, de amor, de amizade. Nós começamos a enxergar todos vocês, como todos nós aqui, como pessoas, como irmãos que somos, e não como indivíduos que estamos aí andando no nosso dia a dia sem nos importar. Então, quando nós estamos reunidos e cada vez mais essa família vai aumentando, nós vamos vendo esses laços de vidas que estamos ligados uns aos outros. Então, tudo isso, a questão da ingratidão, só nos leva a meditar o quanto ao nosso redor, não importa se é na região onde nós moramos, na nossa vizinhança, ou por onde a gente for, até fora, distante da nossa casa, nós sempre estaremos tendo situações para aprender, e justamente com pessoas encarnadas aqui, ligadas ao nosso passado. Aí a gente fala assim: oh, mas eu fui lá em Serra Negra, encontrei o fulano de tal que eu nem sei quem é. Fui lá, fiz alguma coisa para a pessoa, alguma coisa de bom eu fiz para ela. Ou não foi de boa. Mas esta ligação espiritual, com certeza, nós temos para aprender, para ajudar e para fazer com que ambos estejam se perdoando em algum momento da nossa reencarnação. Então, que possamos aprender, meditar e analisar cada situação que vivemos, cada momento, cada ação na nossa vida. Porque, através da nossa ação ou da ação de outrem para nós, pode ser alguma coisa que devemos aprender. Então, se fizerem alguma coisa de bom, sejamos gratos. A nossa gratidão àqueles que nos ajudaram. E àqueles também que, porventura, venham nos prejudicar. Porque talvez essa oportunidade de termos alguma coisa em prejuízo foi para aprender e nos corrigir daquilo que causamos a alguém. Estamos pagando a nossa dívida. Tudo bem? Então, essa foi a mensagem do nosso Evangelho, para que a gente possa refletir sempre os porquês da nossa vida, os caminhos que nossa vida toma de rumo às vezes. Achamos que as coisas acontecem de errado, por algum motivo, realmente. Não sabemos qual é o motivo. Mas, como aqui fala, quando nós estivermos desembaraçados dos nossos corpos, no plano espiritual, nós iremos lembrar aquilo que nós fizemos e causamos a alguém. Tá bom? Bom, gente, nós vamos agora, toda terça-feira, nós, após a palestra de algum convidado ou após o Evangelho, nós iremos fazer uma vibração à distância para aquelas pessoas, para aqueles irmãos cujos nomes vocês colocaram na caixinha de vibração. E como também os nossos amigos da internet que nos acompanham no nosso Evangelho, na nossa palestra, e que solicitam também, através da internet, indicando nomes de pessoas que estão precisando de vibração. Então, toda terça-feira, após encerrarmos o Evangelho ou a palestra, nós iremos fazer essa vibração.
e depois nós iremos dar continuidade aos trabalhos. Tá bom? Então, agora nós vamos nos preparar. Vou pedir para que o Enio apague as luzes, isso. E nós vamos elevar o nosso pensamento sabendo que hoje os trabalhos são direcionados à cura, e com certeza a equipe do Dr. Bezerra de Menezes se faz presente aqui, como também em todas as casas que necessitam de ajuda da sua equipe. Então, todos nós nesse momento, aos nossos amigos também que nos acompanham pela internet, elevem seus pensamentos, fechando seus olhos, e nós vamos mentalizar os nossos amigos que necessitam dessa vibração, dessa energia de amor, de cura, de esperança, e pedir à espiritualidade amiga, esses benfeitores espirituais, que nesse instante possam visitar esses nossos irmãos, nos envolvendo com energias salutares, com fluidos de luz, de amor, de esperança, de fé e de cura. A cura da alma, pois é através da nossa cura, da nossa alma, que os nossos males físicos podem alcançar os benefícios. Mentalizemos a nossa família, o nosso lar, também recebendo essa energia de equilíbrio e de amor e de união, para que a nossa família, os nossos amigos que necessitam dessa vibração, possam se fortalecer e trazer para dentro de si a alegria da união e do amor, a alegria de estar aqui e em gratidão ao nosso Pai pela oportunidade que nos foi concedida da nossa reencarnação. Obrigado, Senhor. Obrigado a toda a equipe espiritual por esse momento, um momento de luz. Que assim seja. Graças a Deus.